de uma série que eu e Carlinha aqui desenvolveu, uma metodologia de explicar os motivos para uma tomada de decisão. A gente já fez 2 vídeos, esse aqui é o terceiro vídeo, em que a gente está dissecando aqui agora o Brent Oil, que é o, o óleo onde a Petrobras tem seu lastro de preço através do Brent Oil, tá? E a gente vai explicar o porquê de uma tomada de posição na ponta da compra nesse ativo. E ele dá o dito pivô verdadeiro. Para você que não entende o que é um pivô verdadeiro, um pivô falso, pelos olhos da análise técnica, aí a gente tem que respeitar as escolas, né? Então a gente explica lá como que ela vê um dito pivô verdadeiro e um pivô falso, certo? Certo. A gente observa a primeira coisa: o ativo está trabalhando dentro de uma estrutura de baixa, um canal de baixa. Logo, concluímos que esse ativo está fazendo um zigue-zague descendente, ou seja, movimento de baixa. Aqui, ele está fazendo o que aqui? Topos e fundos Isso. descendentes, certo? Isso. Beleza. O ativo marca um fundo de referência, que no caso é aqui o 2, certo? Sim. O ativo marca um topo de referência, que no caso aqui é o 3. Note que a partir desse momento o ativo rompe o topo prévio, que seria aqui que eu não marquei, eu deveria ter marcado, que seria aqui essa região aqui, correto? Correto. Perde a estrutura de baixa. Para quem não viu um vídeo onde a gente mostra acontecendo uma dinâmica no índice, onde ele perde uma estrutura de baixa para baixo e a gente projeta e dá alvo, onde a gente já fez do DXY, mas a ideia aqui não é mostrar alvo da projeção da estrutura e sim o porquê uma tomada de posição na ponta da compra nesse ativo. Você observa que ele perde a estrutura e rompe a linha superior do canal de baixa. Aqui a gente precisa fazer uma pausa. Para alguns analistas técnicos, toda vez que a gente vê um ativo perdendo uma linha inclinada, uma LTA ou um canal de alta, quando ele é perdido, é um sinal que ele vai começar um novo movimento, ou fazer um canal de baixa ou uma LTB, uma linha de tendência de baixa, certo? Uhum. A gente observando que aqui ele rompe o topo 3, perde a estrutura, entende-se então que ele vai iniciar um movimento de zigue-zague ascendente, tá? Certo. Aqui. 4, falei, note que ele rompe o topo. 5, a MM21 nesse momento escora o preço, fazendo fundo acima de fundo anterior. Aqui um fato interessante. O fundo anterior não seria aqui o 2? Sim. Aqui no 5, a MM21 não está ancorando o preço? Sim. Ele não está fazendo um fundo acima do fundo anterior, que seria, no caso aqui, o 2, que eu coloquei aqui no Sim. gráfico? Então, se ele começa a fazer fundo acima, e no caso aqui ele já tinha rompido o topo prévio, para alguns analistas gráficos, para alguns analistas técnicos, gráficos, grafistas, ele já estava armando um pivô de alta ali, entendeu? O de alta é verdadeiro ainda. O pivô de alta verdadeiro é porque a 21. Aí aqui, eu até escrevo aqui. Nesse momento, foi traçada uma projeção de Fibonacci como ponto de ancoragem o fundo 2 e o topo 4. Foi feito uma projeção clássica e não alternada, certo? Sim. Uhum. 6. Nesse momento foi traçada uma projeção de Fibonacci, onde foi usado como ponto de ancoragem o 2 e o 4. A gente usou esse fundo e esse topo para traçar os alvos. Nota que ele dá os alvos até que de maneira rápida, né, Carlinhos? Sim. Bem Tanto rápido. 100% quanto 161,8% do movimento, tá? E aqui agora, aqui eu escrevi, tá faltando um O aqui, deixa eu consertar.
A ancoragem foi feita de maneira clássica e não alternada, eu já falei, né? Uhum. Tá. 7. O movimento de alta vigente estava tão forte que ele alcança alvo de 161,8. A ideia aqui era mostrar ele alcançando 100%, mas como ele alcançou 161, eu coloquei aqui na foto também, tá? Uhum. Tá. Da projeção. Aí eu vou fazer a observação. Para alguns analistas, o dito pivô verdadeiro tem que estar ancorado pela MM exponencial ou aritmética de 20 períodos. Aqui, eu, no caso, uso a MM de 21. Se for olhar pela ótica do preciosismo, não estaria enquadrado apenas pelo fato da média estar um período acima. Mas se você colocar um período abaixo, a posição da média não vai mudar basicamente nada, certo? Por que eu não coloquei a 20 já direto? Porque eu não uso, eu uso a 21, então não vou mostrar uma coisa que eu não uso, certo? Certo. E isso posto, a média usada pelo exemplo corta o primeiro zigue-zague que reverte o movimento. Outro fator que deve ser levado em conta é que a linha superior do canal de baixa, que até então funcionava como resistência dinâmica, agora, quando rompido, inverte sua função no gráfico, atuando como suporte dinâmico. Lembrando que o dito pivô verdadeiro deve cortar a primeira perna que reverte o movimento, como mostra a imagem abaixo. Ó, no exemplo da foto de cima, estava acontecendo isso aqui, não tá? Sim. Isso é o dito pivô verdadeiro, porque ele está cortando a primeira perna do que aqui a gente não tinha ideia que ele ia fazer fundo acima, mas a média Sim. já corta. Aqui já não seria, por quê? Ela não cortou, ela não ancorou, ela não escorou o preço, certo? Não trocou polaridade, entre Ex- aspas. Isso, Carlitos. Então, é um pivô verdadeiro, é um pivô falso. A gente não vai entrar nesse tipo de preciosismo. O que a gente entende é o quê? Que o ativo primeiro perde uma estrutura, e quando um ativo perde uma estrutura, é um sinal que ele pode estar revertendo o movimento. Dois, ele troca a polaridade com a, com, com a linha superior, certo? Faz fundo acima de fundo. Mas o certo não seria, então, esperar ele fazer aqui fundo, topo, fundo, topo, fundo e entrar aqui não seria muito arriscado você tá adivinhando fundo? Cara, mas o que eu estou usando como parâmetro é que ele está escorado pela linha que funcionava como resistência dinâmica, porque o preço batia, voltava, rompeu, trocou função no gráfico. Seria um Canal de primeiro. baixa geralmente reverte para alta. Exato, seria outro fator. Outro fator, a MM21 ancorando e escorando o preço. Mas o candle não viola a média. Aqui, gente, é o preciosismo novamente. É a região da média. É lógico que se a média estivesse passando aqui, é evidente que não teria cabimento falar assim, mas mas olha a média passando aqui, ó. Tá entendendo? Então a gente Uhum. assim, eu entendo que você tem que ter é, capricho, é, metódico, ortodoxo na questão que você está envolvendo dinheiro. Mas, cara, o excesso de preciosismo faz com que você, às vezes, perca oportunidades, tá? E lembrando que mercado de renda variável você tem que arriscar, né? Senão você está no lugar errado. Então, aqui no Sim. caso, a gente viu ele perdendo uma estrutura, formatando o dito pivô verdadeiro, trocando polaridade, e é isso aí. Fechou? Dá os três alvos. Lembrando, foi uma projeção clássica, não foi uma alternada. Se fosse uma alternada, os alvos estariam mais próximos e ele teria dado alvo mais rápido ainda. Sim. Fechado? Fechado. Carlinhos dá o recadinho final. Galera, curte, comenta, compartilha, beleza? Aqui a gente está fazendo uma saga de vídeo para vocês. E a única coisa que a gente pede em troca é que vocês curtam, compartilhem. Se tiver alguém que conhece o mercado, que está entrando, que
tá prestes a desistir, mostra o nosso perfil para eles. Aqui a gente não está disposto a vender nada, a gente só está passando conteúdo gratuito. Em troca, a gente só pede que vocês curtam e se inscrevam, beleza? Aqui no link da descrição, a gente deixa o nosso perfil do Instagram, tá bom? Para caso vocês tenham alguma dúvida e tudo mais e queiram ver mais uma parte de conteúdo, a gente posta bastante questão da notícia também no começo do dia, caso não tenha tempo para ver a parte tudo secando. E a gente também deixa o link do nosso canal no Telegram. Caso queira acompanhar as operações, queira trocar uma ideia com a gente sobre o mercado, queira tirar algumas dúvidas, nosso canal está aberto para isso, tá bom? Quiser recomendar para os amigos, vó, tia, para quem você quiser, só entrar no canal, beleza? Que a gente esclarece algumas dúvidas. Os slides que a gente está fazendo nesses vídeos, até o momento foram três. Caso vocês queiram, a gente envia por lá também, tá bom? Só entrar em contato com a gente e pedir que a gente envia para vocês na hora. Beleza? Fechou. Show. Uma coisa que, antes de encerrar o vídeo, que tem aquela questão que o Carlinho falou assim, a ideia aqui não é vender nada. A ideia aqui é troca de conhecimento. Existia uma pirâmide de conhecimento que depois eu fui ver e ela é falsa. Ela é falsa. Segundo a neurociência, é, é que fala que seria assim, tem gente 5% aprende mais só ouvindo, 10% ouvindo e vendo, 7% lendo, sabe? Isso é uma mentira. Por quê? Tudo que é cognitivo é aprendido, mas cada um tem um tempo de maturação, tá? Quando o Uhum. Carlinho fala assim, assiste, a gente disponibiliza o material, é porque a gente está fazendo o quê? E isso sim a neurociência fala que existe. É você tá fazendo repetição. Você repete aquilo. Você repete aquilo, você revê aquilo, você vê aquilo. Esse pivô aqui, você vai chegar um momento que você vai bater o olho no gráfico e vai ver. Você não vai precisar nem ficar procurando, porque você está repetindo. Existe uma coisa chamada memória muscular. Para você fazer parte do Cirque du Soleil e ir para o palco principal, você precisa não sei quantas mil horas de ensaio para que aquilo seja automático. Entende? Então a Uhum. ideia minha do Carlinho aqui não é vender curso, não é vender essas coisas, não. É fazer o quê? Repetição. Falar e falar e falar e repetir e repetir e repetir até que aquilo se torne um comportamento e aquilo se torna um hábito. Entende? Sim. Tá? Então nossa ideia aqui é essa, é compartilhar conhecimento. Lembrando que isso aqui é uma sala educacional e não é recomendação de compra ou venda de ativo. Fechou? Fechado? Isso aí. Um abraço, até o próximo, jovem. Alô.